Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje, dia 20 de outubro de 2022, uma quinta-feira. Antes de começarmos, vamos a dois recadinhos rápidos, tá? Eu estou usando isso aqui, obviamente, senhas diárias 2022. Não existem as senhas diárias na internet, pelo que eu sei. Então eu já comprei as senhas diárias 2023, tá? É 23, o livrinho lá na editora Sinodal. Vá lá no site da editora Sinodal, procure no Google e faça a sua encomenda, compre. E paguei mais 9 pelo correio, então eu paguei 32. Se você tem Bíblia em casa, saiba que também existe Bíblia na internet, num site chamado Bíblia Online. Bíblia Online. Eu estou usando a nova versão internacional. É um Almeida traduzido num português contemporâneo, tá? A maioria das Bíblias que ainda tem por aí, embora tem muitos tipos, ainda são Almeida daquela primeira tradução, num português de 1930, 100 anos atrás, quase. Então, eu sugiro assim, não seja dependente só de mim, leia também as senhas em casa. Pode parecer meio difícil. Quando você não consegue interpretar, deixe, tá? E também a sua interpretação sempre pode ser revista, não precisa interpretar. E não fique preocupado, assim, é totalmente certo, mas não se jogue de cabeça na primeira interpretação, tá? Acompanhe também as minhas e tenha calma ao interpretar a Bíblia, tá? Como a Bíblia como um sorvete, devagarinho e lambendo. Com mordida você gela a boca e nem sente o gosto, tá? Bom, vamos à leitura então. E antes eu vou dar o título, porque o título vai ajudar a gente a interpretar. E o título que eu dou hoje para a leitura das senhas e as interpretações é Pertencer ao povo de Jesus é identificar-se com sua vontade e seu projeto. Pertencer ao povo de Jesus é identificar-se com sua vontade e seu projeto. No texto que eu vou ler de Marcos, isso vai ficar bem claro. Então, o primeiro versículo para o dia de hoje, que são 2 versículos, uma oração e 2 textos, você sabe. O primeiro versículo é de Isaías, capítulo 12, versículo 1. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Se você pega um versículo e diz, isso serve bem para mim, não tem problema, faça isso, porque às vezes é assim mesmo. Mas você pode também pensar maior. Esse texto pode estar se dirigindo a mais outras realidades. E aqui é o povo de Israel. Isaías, em volta desse versículo, ele fala do Israel injusto, pecador, que é destruído, castigado. Mas ele diz, Javé vai transformar Israel. E vai, apesar de todos os pecados de Israel, vai transformá-lo numa coisa boa e nova. Né? A Bíblia tem muito essa lógica, né? Da injustiça, do pecado e da culpa e do perdão, da transformação, do novo mundo, no reino de Deus. E o segundo versículo vem de Mateus capítulo 9, versículo 13. Jesus diz, não vim chamar justos,
e sim pecadores. Isso ele diz para os fariseus, que se achavam tão bons e justos. Ele disse, olha, sabe, se numa igreja eu vejo que aquelas pessoas fecham a porta para alguém, esse não é bom o suficiente para estar aqui. Eu até por educação não saio no meio do culto, tá? Entendeu? Mas que dá vontade, dá, porque elas nem estão entendendo a Bíblia. A oração vem do Catecismo de Heidelberg. Foram escritos muitos catecismos, que são livrinhos de ensino, assim, para jovens, crianças, também para adultos. E lá está escrito o seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Eu não pertenço mais só a mim, nem penso mais só em mim. Eu pertenço e penso na vida e na morte ao meu fiel Senhor, Jesus Cristo. Isso tem a ver com o texto agora. Quem pertence à família de Jesus? É um textinho até um pouco duro, tá? Porque se trata de Jesus lidando com a família. Então chegaram... deixa eu dizer onde é que esse texto está. Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Não sei se isso é na casa dele ou numa outra casa. Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram, te chamam. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados a seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O pai de Jesus não estava aqui. Alguns dizem que ele tinha morrido ou sido morto. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, minha família. Pertencer ao povo de Jesus é identificar-se com sua vontade e seu projeto. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, que fazem a minha vontade. E ainda bem, Senhor, aquele primeiro versículo, que te esqueceste dos meus pecados e me tornaste justo, identificado com a tua vontade e teu projeto. E o que eu realmente sinto, não só disse, mas sinto. Se eu estou numa igreja e eles fecham a porta para alguém e dizem: esse não é justo, não é bom o suficiente, como nós, para estar aqui dentro. Se eles disserem isso, se eu sentir isso, eu só não saio dali durante o culto por educação.
mas o certo seria ir embora, porque não estão entendendo o Evangelho, a vontade e o projeto de Jesus. Porque ir ao culto não quer dizer ainda sobre estar identificado com a vontade de Jesus e nem com o seu projeto, que é o reino de Deus. Vamos à segunda leitura, que é do livro de Apocalipse. Continuando as leituras que eu já fiz, ontem foi do capítulo 12, dos versículos 1 a 6, que falava sobre o nascimento de Jesus numa linguagem apocalíptica, né? Hoje vai continuar falando sobre Jesus, sobre essa vinda, essa revelação de Jesus, que o livro do Apocalipse, o nome é Revelação. Apocalipse, grego, revelação. E quer revelar Jesus Cristo. Então aqui vai falar de Jesus, da questão do Cristo, o amor de Deus, que veio ao mundo, se tornou carne, e do pecado. Tá? Capítulo 12, continuando no capítulo 12, dos versículos 7 até 12. Houve então uma guerra no céu. Jesus nasceu, houve uma guerra no céu. Linguagem apocalíptica, tá? Entendam, simbólica. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reviraram. Tudo linguagem simbólica, apocalíptica. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O dragão, seus anjos, linguagem simbólica, perderam. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Tá? Linguagem. Ele engana o mundo todo. Isso sim, isso é verdade. Ele e os seus anjos foram lançados para a terra. Então ouvi uma forte voz, quer dizer, caíram do céu, lá perderam a guerra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, do seu enviado. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, dos justos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Os acusava. Eles o venceram pelo sangue de Jesus, perdão, etc. E pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Os mártires, né, que morreram em nome dessa fé, que lutam em nome dessa fé. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa terra onde tem guerra, injustiça, perseguição, como as que os justos estão sofrendo, que os cristãos estão sofrendo por parte do Império Romano, que não quer um reino de justiça e amor. Não é difícil de entender. Um bom dia